Pronto. Olá, boa noite. Sabe, tem tanta coisa acontecendo ultimamente, mas eu aprendi uma coisa. A nossa saúde depende basicamente do equilíbrio de duas emoções: amor e o medo. A doença ela não existe, assim como também a cura não existe. Se ela não existe, o corpo apenas traduz em sintomas seus mais íntimos sentimentos, aqueles que você não pode enganar. Esses sentimentos hoje a gente conhece como sombras. O medo pode ser de desagradar, o medo pode ser do ridículo, o medo pode ser de ofender, o medo pode ser da compreensão, o medo pode ser da desaprovação, o medo pode ser da crítica, o medo pode ser do dominado, o medo pode ser da solidão, o medo pode ser da morte, o medo pode ser da mudança, do novo. O medo pode ser de várias formas. O medo traduz doença. Bom, no meio de tudo isso, eu venho descobrindo muita coisa. E realmente coisas que não são muito agradáveis. Coisas que estão deixando muita gente assim perplexada. Eu, por exemplo, fiquei durante vários dias. Agora eu posso dizer que eu estou um pouquinho melhor. Depois que eu entendi que eu estou invertido aqui nesse planeta, depois que entendi o porquê que eu estou aqui nesse planeta, quem eu sou aqui nesse planeta, o que esse planeta é, né, que é uma grande matrix, realmente. O meu cérebro, que é meio limboso, linear, e outra parte é reptiliana, que o meu DNA foi mexido, que eu tenho uma mistura transgênica entre um símio e um mamífero que nós conhecemos como o porco. Somos misturados. Tanta coisa, tanta mentira, no meio de verdades. Hoje nós sabemos que estamos passando por uma transição planetária. Essa transição planetária vai nos trazer grandes consequências, benéficas, mas também maléficas. O nosso sistema leva 26 mil anos para dar um giro, mas na verdade ele leva 50 mil anos, né? Dividido em 2 ciclos de 26 mil anos. E a história se repete a cada 26 mil anos. Esse giro ele é dividido em 12 eras. Cada era tem 2.160 anos, que chama um ciclo mais ou menos de 26 mil anos, né, para a gente dar uma volta em todo o sistema galáctico de Alcione, que é o nosso Sol maior. E tudo é por causa disso, tudo é por causa desse Sol maior, que é Alcione,
que ela é muito, mas muito, e põe muito nisso, né, de gigantesca. O nosso sistema está saindo do que a gente chama de era de trevas e estamos entrando na era da luz. Nós fomos dominados por uma raça de hominídeos como nós, só que um pouco mais acelerado do que nós em termos de avanços tecnológicos. Eles estão há bilhões de anos à nossa frente em termos de conhecimento. Eu chamo esse povo de polinizador, né? Eles polinizam vidas, adequam a vida, eles melhoram a vida em cada sistema que a possibilidade de vida. Então, por exemplo, aqui tinha uma possibilidade de vida, o sistema todo estava preparado e eles simplesmente vieram, nos encontraram aqui, ainda estávamos num processo de evolução muito lento ainda. E o que eles fizeram? Foram, nos pegaram, nos raptaram do nosso sistema evolucional e nos aplicaram as suas técnicas de evolução, no qual eles já estavam dominando. Digamos assim que eles nos melhoraram para a sua finalidade. Só que quando eles nos abandonaram, outros seres aproveitaram a situação e nos usaram para o seu bel prazer, nos alterando mais ainda e nos tirando o direito de liberdade, nos aprisionando no espaço-tempo entre duas dimensões, entre a quarta dimensão e a terceira dimensão, nos aprisionando com ilusões. Com essas ilusões, eles nos prendem aqui com uma única finalidade: poder. Simplesmente poder de dominar. Dominar todo um sistema. É podre isso, não é? Realmente é muito podre. Mas isso está em vias de transformação, em vias de mudanças. Mas isso só pode ocorrer através de vibrações positivas, através de pensamentos positivos e conscientização dessa verdade, ou pelo menos o que no momento é a verdade. Nós estamos num presente agora, mas daqui a pouco esse presente já não existe mais. Ele já será passado. Aliás, o que eu falei já foi passado e acabou de ser passado e continuará sendo passado. O agora é uma fração ínfima. Já foi. Tá? Com tudo isso, já foram 8 minutos de conversa. 8 minutos que já se passaram. É nisso que estamos presos. É nesse espaço e tempo. Estamos presos num vácuo espaço. Tudo dominado pela matrix da ilusão. Da ilusão do quê? Da ilusão. Do que a gente cria, mas do que somos condicionados a criar através da mídia, através do contato familiar,
Nós mesmos fazemos essa ilusão. Quando ensinamos as crianças, sejam bonzinhos, sejam pacientes. Quando aprendemos pela televisão como temos que ser, somos programados o tempo todo. Somos máquinas robóticas. Somos robôs, sim. E não pode dizer que não. Eu sou uma máquina. Você que está me assistindo também é uma máquina altamente programada. Um grande computador. Só que orgânico. Olha só que louco. Somos computadores orgânicos com uma capacidade de kbytes. Só que estão sempre colocando programas. Somos igualzinho assim. Um smart com várias configurações que não sabemos nem usar. Olha só que louco. Só que tem muita gente que sabe nos configurar. E nos configuram da forma que eles querem. É isso que nós somos, máquinas. E estamos numa ilusão de uma grande matrix. E é essa matrix que nos comanda. E o que fazer? Sair da ilusão. É ilusão o qual a gente vive. Somente isso. Ilusão. Ilusão não é difícil de criar. Eu crio ilusão. Você está vendo uma ilusão. O universo existe porque nós compactuamos para criá-lo. Nós todos. Vivemos numa unidade. Somos um grande corpo massivo de energia. Todos nós criamos essa energia. Todos nós somos feitos dessa energia e todos nós passamos essa energia um para o outro. Como um grande átomo que quando se unem formam moléculas. É o que nós somos. Mas máquinas. Porque somos dominados por outros a funcionar como máquinas. Obedecemos os outros como máquinas e somos submissos porque somos máquinas. E quem nos incutiu essa máquina, do qual hoje nós somos escravos? Os Anunnaki. Enlil foi o primeiro a nos modificar depois que o nosso Criador, Enki, nos tornou perfeitamente. Mas Enlil não suportou e roubou a criação. Levou-o para o jardim do Éden, nos fez promessas, mas nós não os aceitamos e ele nos aboliu de lá. Bom, é toda aquela história que todo mundo conhece na Bíblia. Ela só está maquiada, mas seria mais ou menos aquilo, né? E aí, vamos viver por aí. Essa é a história. Mas ela é muito mais podre do que isso. Ela é muito mais cruel do que isso. Depois nós somos dominados por falsos deuses, e no qual nos cultuamos até hoje esses falsos deuses. E eles nos dominam com a mentira, através da religião. Depois que a história de Jesus Cristo tomou-se proporções muito grandes, 300 anos depois, né, que tinha ouvido toda aquela crucificação, toda aquela história de Cristo, a sua figura cresceu muito e estavam formando várias religiões.
Bom, na época era Constantino e ele estava perdendo o controle sobre o seu povo. Então juntou-se ele, junto com um papa, que da época era um papa ser muito ganancioso, muito ambicioso. E esse papa, aproveitando o gancho, fez-se o concílio de Nicéia. Tá? Esse concílio de Nicéia fez um sincretismo de tudo que já havia. Juntou toda a história do paganismo, vamos dizer assim, destruiu todo o paganismo e remodelou o cristianismo em cima das crenças pagãs. Maquiou, mudou, mudou o nome, tirou uma coisa dali, misturou aqui e pronto. A história estava montada. Mas eles precisavam ainda de um líder. Quem seria esse líder? Naquele momento, era Jesus Cristo o líder. Então vamos pegá-lo como líder. Eles não querem um líder? Eles não querem um Deus? Então vamos fazer desse Messias o Deus que eles querem. E aí criaram toda uma história, deram uma data para o seu nascimento, deram uma mãe, deram toda uma família, eles criaram toda a história, lógico, em cima de fatos e mentiras, né? Por isso que a história é uma porção de mentira com uma pequena porção de verdade. A verdade é pequena, mas a mentira ela é toda enfeitada, né? Como se diz, a verdade é uma escada longa para subir e dolorosa, mas a mentira é uma ladeira que você escorrega. Dá para se notar, né? Que é muito mais fácil uma mentira do que uma verdade. Às vezes a verdade, ela é simples. Aí as pessoas, nossa, mas é só isso? Ah não, vamos enfeitar um pouco então essa verdade. E é nesse enfeite que a história está feita. E foi assim que aconteceu. Bom, com isso, criou-se, né, o Concílio de Nicéia. E aí Constantino, né, junto com o Papa, eles tinham que criar fatos, porque aquilo tinha que quebrar todas as outras possíveis pequenas religiões, que na época não eram religiões, eram seitas, né? Criou-se, né, o fator religião, que seria religar-se ao Criador, mas poderia só se religar ao Criador quem fosse para a Igreja Católica, o catolicismo, que foi aí o concílio, né, a reunião de tudo aquilo, transformou tudo aquilo no que eles falavam assim, é esse o catolicismo. Houve-se muita guerra para aceitar o catolicismo. O catolicismo não foi aceito, né? Ele foi imposto. Você tem que ser, você vai ser. Você vai ter que ser e pronto, acabou. Ah, mas eu não quero. Então você está morto. Então você está fora. Assim eles eram, dessa forma. O catolicismo, ele foi assim o grande câncer mesmo da sociedade. Ele veio assim rasteiramente e logo dominou como uma erva daninha e destruiu toda a sociedade ao seu bel prazer. Bom, o catolicismo ele fez todo esse estrago. Ele assim ele nos modelou a sua forma. Qual foi a sua forma? O medo imposto, o pecado, o erro. Você não pode, você não pode,
Você não pode, nada se podia. Com isso, nos tornou, vamos dizer assim, escravos mesmo, com medo de tudo. Não se podia dar um passo à frente se não fizesse o nome da cruz, o nome do Pai. Era muito medo. Medo de ser castigado por um Deus cruel, um Deus severo. Um Deus que fazia muito de ruim por aquele que pecava. Mas o que era pecado? Pecado era o quê? Olhar para a perna de uma mulher ou desejar alguma coisa, isso era o pecado. Hoje nós sabemos que pecado hoje é gula de você comer demais ou você ser, vamos dizer assim, ser invejoso demais, você ser ambicioso demais. Isso seriam os pecados hoje. Mas são pecados da carne, do materialismo, da ilusão que é imposta. E a gente que não sabe, que é inocente até um certo ponto, ou se diz inocente, mas nós aceitamos essa ilusão, porque faz parte do sistema e, como eu disse, somos máquinas e nós somos induzidos, porque somos máquinas. Meu bem, somos uns androides, da melhor forma, humanoides, misturado com raças e presos nesse planeta, totalmente invertido ainda, perdido, sem saber de nada. Pois é, isso é só um pouco do que eu poderia falar. Tem muito mais para se dizer. Tem muita história, muita coisa. A arqueologia hoje ela é rica em sabedoria, porque muita coisa que sabemos hoje estava enterrado nas trevas e veio para a luz, que hoje nós temos esse conhecimento. Hoje nós sabemos de muita verdade através de muitas descobertas da arqueologia. Quantas coisas que não estavam enterrados, soterrados. Nínive, nas Babilônias, Sumérias. Depois nós tivemos Troia, cidades da Grécia. Muita coisa que se perdeu na escuridão, mas nós conseguimos resgatar, e isso é só 1% de muita coisa que ainda está soterrada, que está na escuridão, que pode vir à luz. E se a gente entender, se a gente conhecer o nosso passado, poderemos entender por que estamos nesse presente. E podemos modelar o nosso futuro para uma coisa melhor. Porque na situação na qual nós estamos hoje em dia, não vamos sobreviver. Não iremos sobreviver dessa forma. Por isso, vamos abrir os olhos, vamos estudar, pesquisar, abrir a mente para o impossível e entender que para o universo impossível não existe. Não existe impossível para o universo. Então temos que entender que tudo é possível. Abra sua mente, aceite, por mais estranho que seja, por mais ridículo que possa parecer. Vá pesquisar, vá procurar entender a situação.
para poder debater depois. Vá atrás, pesquise, procure saber se tem uma fumaça, porque já teve fogo. Procure saber. Tem muita gente te enganando. E você não pode ser tão burro ao ponto de ser enganado dessa forma. Você vive dentro de uma matrix ilusória e todo mundo te comanda através de comandos simples, que é sugestão. Somos sugestionáveis. Preste atenção, meu querido. Você é máquina. Acorde. Desperte enquanto é tempo. Porque o tempo, ele está acabando.